Olá, amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula, que é a nossa aula 5, Efeitos das vestimentas na troca térmica de calor. Esse é o módulo 1, Estresse térmico por calor, Introdução e Normatização aplicável. Vamos à aula. Começaremos apresentando os objetivos da aula. Então, essa aula tem como objetivo analisar o impacto das vestimentas nas trocas térmicas e explicar o incremento de ajuste do IBUTG de acordo com os tipos de vestimentas. Então, é isso mesmo, nós vamos adicionar, IBUTG no IBUTG médio, naquele IBUTG que sai ali da nossa avaliação quantitativa de acordo com o tipo de vestimenta do trabalhador. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Disponibilizo a todos vocês também as referências bibliográficas que foram utilizados para a elaboração dessa aula. Necessidade das vestimentas de proteção ao calor. A roupa ela serve como uma barreira entre a pele e o meio ambiente para proteger contra elementos ambientais de calor, frio, umidade e abrasão. Então, sempre que nós temos um risco, um agente de risco que pode gerar uma lesão na pele do trabalhador, não precisa ser necessariamente calor, uma das medidas é a entrega de um EPI que seja uma vestimenta para proteger essa pele. Quando a vestimenta ela difere substancialmente da roupa de trabalho convencional desse trabalhador, essa roupa convencional ela tem que ter só uma camada, então uma camada de algodão, por exemplo, uma camada de outro tecido, um brim. Então, quando a gente entrega uma vestimenta com mais de uma camada para a proteção da pele do trabalhador, ela vai alterar a quantidade de calor que é trocado com o meio ambiente. Como nós vimos nas aulas anteriores, naquela equação de equilíbrio térmico, nós temos um mecanismo para liberar calor para o meio ambiente através da evaporação. Quando o trabalhador ele é colocado numa situação de calor e pode entrar em sobrecarga, essa é a válvula de escape do trabalhador. Nesse sistema é a troca térmica por evaporação. Então o trabalhador ele precisa suar e através do suor liberar calor para o ambiente. E isso pode ser prejudicado com a vestimenta. Em geral, quanto mais espesso e impermeável a vestimenta, maior será a interferência nas trocas térmicas de calor. Tenho aqui alguns exemplos de vestimentas que podem ser utilizadas pelo trabalhador quando ele está exposto ao calor. Então eu tenho aqui um avental aluminizado, é muito utilizado quando a gente tem o calor irradiado, tem uma fonte aberta de calor, uma chama aberta, e o trabalhador recebe calor por radiação. Então, a gente utiliza uma vestimenta como essa aluminizada para refletir o calor irradiado, mas além dessa camada aluminizada, nós temos um outro tecido por baixo dessa camada de alumínio. Pode ser um tecido de algodão ou pode ser um tecido sintético. Esse tecido sintético pode ser, por exemplo, aramida. Mas nós temos também, como nessa segunda imagem aqui, nesse macacão azul, esse já é um macacão de aramida. Ele só tem esse tecido sintético com uma alta resistência ao calor. Então não precisa ser aluminizado. Pode ser só um macacão como esse aqui em aramida, para proteger o trabalhador do calor. Pessoal, sempre que nós tivermos um EPI, uma vestimenta considerada como EPI, para proteção do trabalhador contra o calor, nós temos que ter no CA, no certificado de aprovação desse EPI, a aprovação para proteção do tronco e membros superiores do usuário contra agentes térmicos, pequenas chamas, calor de contato, convectivo e radiante. Então, nós temos na vestimenta essa aprovação ao calor, a gente precisa levar em consideração o incremento no IBUTG médio, que é avaliado no local de trabalho. Mas nós temos também outros EPIs que podem gerar um problema, dificultar essa troca térmica do calor que é liberado ali pelo corpo do trabalhador com o ambiente.
Nós temos outros EPIs que são utilizados para outros riscos. Por exemplo, um trabalhador que executa uma atividade ali com risco biológico em uma estação de tratamento, né, a céu aberto. Ele vai precisar, por exemplo, utilizar um macacão impermeável, como esse aqui. Esse macacão impermeável também vai dificultar a troca térmica. Então, para esse EPI, que não é aprovado para calor, é aprovado ali para um risco biológico, pode ser um risco químico também, ele vai prejudicar a troca térmica e tem que ser levado em consideração no incremento de IBUTG. Nós temos um avental impermeável, não precisa ser um macacão, né? Um avental, né, que vai proteger ali o tronco do trabalhador de mangas compridas, também vai gerar um incremento no IBUTG. Continuando sobre incrementos de ajuste do IBUTG, a correção para vestimentas deve ser realizada sempre que o trabalhador utilizar vestimentas ou EPIs diferentes dos uniformes tradicionais, aqueles uniformes de uma camada, compostos por calça e camisa de manga comprida, que prejudiquem a livre circulação do ar sobre a superfície do corpo. Então, para avaliar isso, quais são as vestimentas que vão gerar esse incremento de IBUTG, nós temos esse quadro que está lá no anexo 3 da nova NR9. Nós temos um quadro semelhante na NHO 06, na norma de higiene ocupacional da Fundacentro. Então, avaliando esse quadro, nós temos o seguinte: um tipo de roupa que não gera incremento é o uniforme de trabalho, calça e camisa de manga comprida, adição do IBUTG, 0. Macacão de tecido de uma camada, adição do IBUTG, 0 também. Agora, um macacão de polipropileno, ele vai gerar uma adição do IBUTG de 0,5. Aqui a gente começa a entrar naqueles macacões que são utilizados para proteção contra um risco químico ou risco biológico. Macacão de poliolefina, adição de IBUTG de 2. Uma vestimenta ou macacão forrado com tecido duplo, adição de IBUTG de 3 graus Celsius. Avental longo de manga comprida impermeável ao vapor, adição de IBUTG de 4 graus Celsius. Macacão impermeável ao vapor, adição ao IBUTG de 10 graus Celsius. Macacão impermeável, né? Geralmente esses macacões aqui impermeáveis são aqueles utilizados também para risco biológico ou onde a gente tem ali contato com líquidos, né? Então eles são completamente impermeáveis, pode ser para risco químico também, né? E macacão impermeável ao vapor sobreposto à roupa de trabalho, 12 graus Celsius de adição em IBUTG. Então eu vou usar a roupa de trabalho mais um macacão. Pessoal, todos os EPIs aprovados para riscos químicos, biológicos, né, que podem gerar essa adição em IBUTG, todos eles não estão aí, né? Por isso a NHO 6 diz que o higienista ocupacional deve avaliar, né, o quanto esse EPI, essa vestimenta, vai prejudicar na troca térmica e daí fazer a sua ponderação aqui de acordo com o quadro. Você não vai encontrar tudo aqui, né, bem descrito ali, como vai estar lá no certificado de aprovação do EPI. Então você vai ter que utilizar, né, da sua avaliação técnica e verificar aonde vai se enquadrar, né, essa vestimenta que o trabalhador está utilizando dentro dessa tabela e fazer a adição ao IBUTG conforme a tabela. Não para por aí, pessoal. Nós temos também o valor do IBUTG que ele é acrescido em 1 grau Celsius, né? Então vai haver uma adição ao IBUTG em 1 grau Celsius quando essas vestimentas tiverem capuz, né? Isso está anotadinho aqui para vocês. Está lá no anexo 3 da NR9 também. Então, tem capuz na vestimenta, adição de 1 grau Celsius no IBUTG. E vamos lá, a hora da revisão. Em 1 minuto, vamos resumir aqui tudo o que nós vimos nessa aula. Então, nós começamos reconhecendo que o tipo de vestimenta pode prejudicar a troca térmica entre o trabalhador e o meio ambiente, quando ela difere, de acordo com a norma, do simples uniforme de trabalho, quando ele tem apenas uma camada. Além disso, nós conhecemos
as tabelas que estão na NH 06 e no anexo 3 da NR9, que vão nos dar, de acordo com o tipo de vestimenta, qual é o valor a ser adicionado no IBUTG, o valor que nós vamos incrementar aquele IBUTG que foi avaliado quantitativamente no local de trabalho. Finalizamos aqui, essa aqui é a aula 5, efeitos das vestimentas na troca térmica, do módulo 1, estresse térmico por calor, introdução e normatização aplicável. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de enviar a sua dúvida ao professor, será um prazer respondê-la. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.